Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos irmãos em Cristo. Hoje, irmãos, o assunto é sobre Saul, sobre o propósito de Deus na vida de Saul e como que o propósito de Deus na vida de Saul foi perdido, tá? Eu vou fazer uma oração hoje, diferente dos outros dias. Vou fazer uma oração neste momento. Senhor Deus, graças te dou, Senhor, por este momento, por poder falar da tua palavra, por poder falar, Senhor, dos teus feitos, ó Senhor, por ter liberdade, Senhor, de buscar a tua presença, por ter liberdade, Senhor, de buscar o teu amor, de poder falar de ti, Senhor, de poder viver, Senhor, o teu evangelho, de poder viver na tua presença, Senhor. Senhor Deus, eu quero te dar graças também pela oportunidade que o Senhor tem me dado de compartilhar, Senhor, um pouco da tua palavra, um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor deseja deseja do ser humano quando este resolve se achegar a ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê entendimento, me dê sabedoria ao falar, Senhor, e que o teu Espírito possa falar com as vidas que vão ouvir este vídeo, que vão ver, Senhor, este vídeo, que o teu Espírito faça obra em cada um que o Senhor desejar. Graças te dou por tudo. Eu confesso Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre Saul. Eu estive estudando esses dias a respeito da vida de Saul. No vídeo passado, nós estudamos um pouco sobre a vida de Sansão, sobre o propósito de Deus, como Sansão morreu cumprindo o propósito de Deus. Sansão morreu com o Espírito de Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus, Sansão recuperou a força e derrubou a casa onde estavam os filisteus. Então Sansão morreu com o Espírito de Deus, cumprindo o propósito para o qual ele nasceu. Diferente de Saul, nós vamos ver algumas coisas. O povo de Israel era julgado por juízes, e nessa época Samuel era juiz sobre Israel. Então Samuel envelheceu e colocou os seus filhos como juízes sobre Israel. Mas os seus filhos se corromperam por causa do dinheiro e deixaram de fazer justiça. E o povo, vendo aquilo, ficou insatisfeito e chegou para Samuel e pediu um rei. Então eles pediram um rei porque eles queriam ser iguais as outras nações que eram governadas por reis. Isso entristeceu o coração de Samuel e também o coração de Deus, mas Deus e Samuel atenderam à vontade do povo. Então Samuel unge Saul como rei de Israel. Está na primeiro livro de Samuel 10, verso 1. Depois, Saul, depois de ser ungido rei, acontece uma situação e Saul andando, ele entra no meio dos profetas e profetiza junto com os profetas. 1 de Samuel 10, do 9 ao 11. Depois disso, Saul vence a guerra contra os amonitas. Está em 1 Samuel 11, verso 11. Mas no capítulo 13 acontece algo interessante. Saul vence a guerra, né? Tá. Mas Saul começa a ter uma falta de fé. Então nós estamos aqui no capítulo 13. Nós vamos ler esse capítulo e os versículos que dizem a respeito da falta de fé de Saul.
Então é Samuel 13, a partir do verso 8 até o 14. Vamos lá. Esaú esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava. Então, Samuel recomendou que Saul esperasse 7 dias. Então, Samuel recomendou que Saul esperasse 7 dias pela vinda de Samuel, para que eles pudessem oferecer o holocausto ao Senhor. Samuel, o profeta. E Samuel demorou. Então Saul, vendo que o povo estava se dispersando, então Saul disse: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. A primeira coisa errada aqui foi que Saul era ungido rei. Saul não era profeta, não era sacerdote, e ele tomou uma posição aqui de uma pessoa que era profeta. Ele quis fazer aquilo que não era chamado dele. Aquilo que não era. Ele foi chamado para ser rei, não para ser profeta. Ele profetizou, mas o chamado dele era para ser rei. Não era para oferecer sacrifícios, não era para interceder pelo povo como sacerdote ou como profeta. E ele ofereceu holocausto ao Senhor. Aí no verso 10 diz assim, ó: e sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, ele oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, aqui Deus queria confirmar o reino de Saul em Israel para sempre. O que quer dizer isso? Que o Messias viria da linhagem de Saul. O reino de Deus seria confirmado para sempre na descendência de Saul. Então o Messias viria da linhagem de Saul. Mas por causa da desobediência, Samuel responde a Saul: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado ao Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Por causa da desobediência de Saul, por não ter guardado, não ter obedecido a ordem do Senhor. Então aqui um propósito sobre a vida de Saul. Já havia sido, abortado. Já havia sido cancelado por causa da desobediência de Saul. Um propósito que Deus tinha chamado Saul para cumprir já não iria se cumprir mais. Saul estava sendo rejeitado como rei. Então levantou Samuel e subiu a Gilgal, a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. Até o 14, tá, gente? Até aqui. Agora vamos ler um outro texto. Então, assim, o que acontece, né? Cada pessoa tem um chamado diante de Deus.
eu não posso querer assumir uma função a qual Deus não me deu. As mãos, nós temos um corpo, e o nosso corpo, cada membro tem uma função. As mãos têm uma função diferente da função dos olhos, o pé tem uma função diferente do nariz, e assim vai. Cada membro com a sua função. A mão não pode querer enxergar. O olho não pode querer pegar. Porque o olho não tem capacidade para pegar. A mão não tem capacidade para ver. Saul quis exercer a função de um profeta e foi reprovado, além de ter perdido a bênção de o Messias sair da sua descendência. Vamos para o próximo capítulo. Para o próximo capítulo e versículo, né? Novamente, Saul desobedece um mandamento de Deus e é rejeitado por Deus. Anteriormente, ele foi reprovado naquilo que ele fez. Na segunda vez que ele desobedeceu, já foi rejeitado. Vamos ver? Então, o texto está em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, a partir do verso 1 ao 3 primeiro. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz do Senhor, das palavras do Senhor. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então Deus deu uma nova ordem para Saul. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, o povo de Israel, os líderes de Israel pediram para esse rei, o rei Amaleque, autorização para passar por dentro da cidade de Amaleque para chegar até Canaã. E Amaleque não permitiu. Então, o Senhor se lembrou disso e mandou que Saul destruísse a cidade de Amaleque com tudo que tinha lá. Mas o que aconteceu? Vamos voltar. Nós lemos do verso 1 ao 3. Agora nós vamos ler do verso 8 ao 11. E tomou vivo. Vou ler até a partir do 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e a da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então, assim, Saul não quis destruir o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor das vacas, o melhor dos camelos. Aquilo que era o melhor que esse povo tinha, Saul não quis destruir. Mas aqui no verso 6, aqui no verso 3, vamos dizer assim, o Senhor dá uma ordem: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E mais uma vez Saul desobedece a Deus. Então, verso 10, veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me
o Senhor falando com Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-lhe a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si uma coluna. Então voltou, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxe, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquile. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançasse ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do povo, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas, vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então Saul desobedece ao Senhor, e aqui Samuel vai repreender a Saul. E Saul, ele se justifica dizendo que ele reteve os animais para oferecer de holocaustos ao Senhor, para oferecer em sacrifício. E Samuel diz: é melhor obedecer do que sacrificar, porque o sacrifício era para perdão dos pecados. Se existe obediência, não existe pecado, então não há necessidade de sacrificar. Se existe a necessidade de sacrificar, é porque existe pecado. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro a gente tem que obedecer. Amém? Deixa eu ver aqui. Aí continua no 23, Samuel falando: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, gente, a desobediência a Deus é tão séria que Deus considera a rebelião, quando a gente não faz aquilo que Deus manda, como feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então, quando a gente rejeita a palavra de Deus, quando a gente rejeita os mandamentos do Senhor, quando nós queremos andar pelos nossos próprios caminhos e fazer a nossa própria vontade, o Senhor nos rejeita. Porque nós, quando escolhemos fazer a nossa própria vontade, nós estamos rejeitando a vontade de Deus. Então, Deus também nos rejeita. Tá. Até aqui. Deixa eu ver aqui o próximo verso. A morte de Saul. Não, peraí. Então, depois de tudo isso, o Espírito de Deus se retira de Saul, e um espírito maligno
passa a atormentá-lo. Vamos lá, capítulo 16, verso 14. Verso 14, vamos lá. Deixa eu ver aqui. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Então a desobediência de Saul levou a rejeição de Deus, e que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Lembre-se que no começo, lá quando Saul foi ungido a rei, ele profetizou junto com os profetas. E teve momentos que o Espírito do Senhor tomou Saul de uma maneira tão grande que ele fez coisas até comparáveis com as que Sansão fez. Mas neste momento, depois que Saul desobedeceu por 2 vezes a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou, então o Espírito do Senhor se retirou dele, e ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Deixa eu ver aqui, então, vamos ler como foi a morte de Saul. Vamos lá. Eu tenho que abrir aqui. Peraí. Samuel. Então vamos ver aqui em 1 Samuel 28 como foi que Saul morreu, como terminou a vida de Saul sem que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isto te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado. Eu tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E juntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se a Sunem. E ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito seu coração. Então, gente, Saul aqui já estava tão distante de Deus que ele teve um medo tão grande que o coração dele estremeceu, porque ele já sentia que Deus não estava com ele, aquela batalha Deus não ia lutar com ele. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então o Espírito do Senhor se retirou e não lhe respondeu. Gente, quando Deus fala conosco, Deus nos dá uma ordem, nós temos que obedecer. Se nós desobedecemos e nos arrependemos, pedimos perdão, Deus perdoa e volta a falar conosco. Mas quando nós pegamos o hábito de desobedecer a palavra de Deus, Deus para de falar. Por que Deus para de falar conosco? Porque ele sabe que não haverá obediência. Então foi o que aconteceu com Saul. Por causa da falta de obediência de Saul, Deus parou de falar com ele. E não falava mais com ele nem por meio de profetas, nem por meio de sonho, nem por meio algum. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Então o estado de Saul, ele chegou a ficar com tanto medo, sem saber o que ia fazer,
porque quando tinha Samuel, o Senhor, através de Samuel, orientava Saul. E depois que Saul desobedeceu ao Senhor, o Senhor parou de orientar Saul. E ele ficou perdido sem saber o que fazer em meio a uma guerra. Então, ele, desesperado, vai procurar conselho de uma feiticeira. Tá? E nesse ponto, deixa eu ver aqui. Então, nesse ponto, Saul consulta a feiticeira. Depois de consultar a feiticeira, ele volta para o local onde estão os filisteus. E voltando aqui à leitura. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jizreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus que fazem aqui esses hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe: os príncipes dos filisteus, faze-o voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Então, não é este aquele Davi que uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi feriu 10 milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agrada. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: por quê? Que fiz? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques, e disse: bem sei o que na verdade aos meus olhos é bom, como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os teus servos, teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-se pela manhã e de madrugada, havendo luz, parte. Então Davi de madrugada se levantou, e eles, os seus homens, para partirem pela manhã, e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jizreel. Sucedeu, pois, que chegando Davi ao terceiro dia... Gente, eu pulei uma parte do texto, gente, porque estava ficando muito longo, tá? E o propósito é falar de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha
Não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Então, Saul, aqui a Bíblia conta que ele não chegou a morrer totalmente, né? Mas depois, mais à frente, ele morre. Aqui no verso 6 diz assim: assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Então, gente, foi um propósito perdido por causa da desobediência de Saul. Deus queria fazer dele rei e queria dar o reinado, a descendência dele, aos filhos dele, mas por causa da desobediência dele, Deus rejeitou ele como rei de Israel. E Deus queria também que Cristo viesse da descendência de Saul e firmaria o reino dele para sempre. Mas por causa da desobediência de Saul, Deus escolheu Davi no seu lugar. Então, muitas vezes nós queremos, eu conheço pessoas que às vezes, conheci pessoas, né, que vai consultar a Deus a respeito de algo, e quando Deus, às vezes a pessoa vai consultar a Deus já esperando uma resposta que lhe agrade. Então a pessoa não vai buscar uma resposta de Deus, ela vai buscar uma aprovação de Deus para uma decisão que ela já tomou. E quando Deus diz não, às vezes as pessoas se fazem de desentendidas ou não livremente não obedecem. E Deus vai se desagradando dessas pessoas a ponto de depois rejeitá-la. Então, a obediência é importante na vida do cristão. Foi por causa da desobediência que Adão e Eva caíram no pecado. Foi por causa da desobediência que Saul perdeu o reinado e perdeu a vida. E perdeu também o propósito de Deus. O propósito de Deus não se cumpriu na vida de Saul por causa da desobediência. Então, quando o Senhor nos faz uma promessa, quando o Senhor, ou seja uma promessa de bênção, ou seja uma promessa de um ministério, nós temos que andar obedientes. Deus não é obrigado a cumprir promessa na vida de quem não é obediente. Deus não é obrigado a cumprir a promessa dele se nós quebramos a aliança com ele. Eu já ouvi dizer que Deus cumpre a promessa independente da atitude das pessoas, da vida da pessoa. Não é assim. Aqui a prova disso é Saul. A prova disso é Saul. Deus não é obrigado a cumprir, gente, promessa que ele nos faz se nós não somos obedientes. Amém? Graça e paz. Eu espero que esse vídeo tenha falado. Eu me atrapalhei um pouquinho na leitura, porque ontem à noite eu estava terminando a leitura. Eu já fazia alguns dias que eu estava lendo a respeito disso, e faltou aqui um texto, né, que eu não sei o que me deu, e faltou o último texto, que é esse aqui que nós estamos lendo, Samuel 31. Eu não anotei sobre a morte de Saul, mas me lembrei que iria falar sobre essa parte, né? Então, que nós venhamos ter uma vida de obediência na presença de Deus, que nós venhamos a pedir na presença de Deus um coração mais disposto a obedecer, uma vida, um coração disposto a buscar a presença de Deus para as nossas vidas, um coração disposto a querer que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida, seja ele como for. Às vezes o propósito de Deus traz algum tipo de sofrimento, traz algum tipo de como que eu vou dizer, de abandono. Ele traz algum tipo de, nós temos que abrir mão de algumas coisas para que o propósito de Deus se cumpra em nós. É isso que eu quero dizer. Então, Deus provou a fé de Abraão pedindo o filho dele, e Abraão foi aprovado.
Porque Abraão não negou o filho dele a Deus. Então, às vezes, Deus nos pede coisas parecidas, coisas que são importantes para nós, para provar a nossa fé, para provar a nossa fidelidade. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Amém?